Olá a todos, meu nome é Danilo Soares, eu sou professor de língua indígena Tupi na minha reserva Montemor, recentemente homologada aqui na Paraíba, tá bom? E você está ouvindo mais um podcast da Tecoaba, que é o nosso site, que apresenta notícias, dicas, artigos de blog e muita coisa relacionada à cosmovisão indígena e língua indígena, tá bom? Como um todo. No podcast de hoje, vamos falar sobre literatura indígena, tema que eu amo muitíssimo. Ailton Krenak, no ano de 2023, se tornou imortal pela Academia Brasileira de Letras. Eu estou aqui com uma descrição de um site que nos noticiou, né? E vejam só como sair essa notícia. Ailton Krenak é o mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras, ABL. Na quinta-feira, 5, o escritor, filósofo, ativista e liderança indígena foi eleito com 23 votos para ocupar a cadeira número 5 da ABL, cujo antecessor foi José Murilo de Carvalho. Assim, Krenak torna-se o primeiro indígena membro da ABL. Olha só o peso dessa última frase. Assim, Krenak torna-se o primeiro indígena membro da ABL. A academia, que foi fundada por Machado de Assis, um negro, certo? Um grande escritor, hoje também tem um indígena. Então nós temos branco, preto e indígena na ABL. Isso sim é a resposta que cala o ridículo, como falava o rapper Sabotagem. Mas o que você entende de literatura indígena? Sempre que eu iria apresentar meus livros de poesia, que eu recitava meus poemas, sobretudo alguns que falam da minha aldeia, vinham até mim questionamentos do tipo: o que é a literatura indígena, afinal? E é interessante, sabe por quê? Eu defino como literatura indígena o sentimento do indígena em si, a cosmovisão, a cultura que ele leva em sua caneta, sabe? Para transpor aquilo. Então, se o indígena faz uma crônica sobre a sala de aula indígena, aquilo já é literatura indígena, porque ele está expressando a cultura dele, a visão de mundo. Isso é literatura indígena. Não necessariamente falar somente de Curupira, de Baetatá, né? E tudo o que vocês já conhecem na cultura popular, né? Pela influência indígena. Mas é a cosmovisão, é a narrativa, sabe? Então, até essas lendas que eu citei é literatura indígena. Mas o que eu quero dizer é que não para somente aí. Por isso as crônicas, os relatos de experiência, né? E outra coisa que nós devemos saber é que a literatura indígena, ela é mais oral do que escrita. Então é muito comum você sentar ao lado de um ancião e ele contar muitas histórias. Sempre foi assim. Hoje em dia, com o advento da tecnologia, nós precisamos registrar também. E é até bom, sabe? E é até bom porque mantém viva a lembrança, o pensamento dos anciãos, das crianças, da aldeia. Então, eu digo que não somente a escrita, a literatura, mas também o cinema,
Então, ao fazer um documentário, nós também exercemos esse papel de preservar e fortalecer as nossas lembranças. Eu deixo aqui então uma indicação de um canal do YouTube chamado Memórias Potiguara, que é um canal de ativistas indígenas da minha reserva. E eles entrevistam os anciãos, por exemplo, certo? E outra coisa também que vale ressaltar é o impacto social e político que essa literatura ela alcança na sociedade, né? Você vê que ao ver o Ailton Krenak na ABL, já temos um espanto muito grande dos não indígenas, né? O que que esse indígena fez para merecer isso? Será que ele é um grande escritor, né? E na dúvida, a crítica literária vai ler mais ainda a obra de Ailton Krenak. E ao ler, já está aprendendo mais sobre a tradição indígena, sabe? Sobre os costumes indígenas. E isso que é importante, cara. Isso é importante. Ah, mas o Ailton Krenak, será que ele escreve bem? Então vou comprar um livro dele para ler. Ao você ler, você vai fazer a sua crítica literária e, sobretudo, conhecer a cultura do Ailton Krenak. Isso é muito legal, entre outras coisas, né? Hoje em dia se fala muito do impacto social por meio das redes sociais, né? A gente fala de demarcar terras e demarcar telas também, né? Demarcar telas. Então, indígenas com celular e é isso. Mostrar a sua cultura, apresentar, né? Como a sociedade vê isso, né? A gente começa a questionar. E nós sabemos que sempre que tem um indígena com um celular, o pessoal comenta, né? E o que é um absurdo. Então esse é o papel da literatura, ela também exerce isso, né? Ocupar espaços. Então quando a gente vê um Ailton Krenak, um Daniel Munduruku, né? Márcia Cambeba, esses autores escrevendo, publicando, eles devem fazer isso, né? E eles têm um dever, porque, como eu já disse, além de preservar e manter viva a tradição dos seus povos, leva adiante a educação indígena, certo? E, além do mais, é interessante porque a literatura indígena ela vai trabalhar também a preservação das línguas indígenas, o que já é outra discussão que a gente anda debatendo muito por aqui na Tecoaba, né? Nós temos uma ligação muito forte com o Tupi, por exemplo, mas lembrando que o Tupi não é a única língua indígena, cada povo tem a sua língua indígena, né? Isso é muito interessante. E a literatura indígena, ela tem esse papel de preservar também. Tem autores que escrevem até livros bilíngue, né? Será que um dia eu vou lançar um livro bilíngue de poemas? Deixa aí no ar, né? Tupi e português. Isso seria muito legal. Mas é isso, minha gente. Muito obrigado. Você ouviu mais um podcast da Tecoaba.